Boa noite e bem-vindo a mais um Oração em Ação. Meu nome é Jonathan e eu faço parte da juventude da igreja. Não sei se vocês sabem, mas nas quintas-feiras agora o Oração em Ação está sob a responsabilidade da juventude. Na primeira quinta, desde que essa mudança começou, 2 semanas atrás, quem trouxe a reflexão foi a Lari. E ela falou um pouco sobre como a vida de Jó, como Jó suportou, passou por tantas coisas difíceis e foi resiliente. E na última quinta foi a vez da Isabelle, que trouxe uma reflexão sobre o estresse nesse tempo de pandemia e sobre como a gente precisa descansar, ter um tempo para parar e respirar. Ela falou sobre o profeta Elias e tal, foi bem legal. E hoje a reflexão está nas minhas mãos. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma passagem que está no livro de 1 Samuel. Mas antes disso, nosso encontro não se chama Oração e Ação à toa, né? Aqui a gente conversa sobre a palavra de Deus, mas a gente também vai orar. E por isso eu quero pedir que vocês escrevam nos comentários aqui embaixo do vídeo os seus pedidos de oração e também as suas gratidões. A gente sabe que, apesar de tanta turbulência que tem acontecido nesses tempos, também tem acontecido coisa boa, Deus também tem movido a sua mão para os seus filhos e tem milagres acontecendo, então vamos compartilhar os nossos pedidos e também as nossas gratidões, ok? Você pode escrever aqui nos comentários, você pode fazer um caderninho de orações também, e assim a gente vai um ajudando ao outro, compartilhando as dores, mas também das alegrias, ok? Vamos orar então? Senhor, muito obrigado por mais este dia, muito obrigado pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, muito obrigado pela tua mão protetora em todos os aspectos da nossa vida, Pai. Queremos colocar em tuas mãos as nossas vidas, Senhor, e te pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Perdão pelas nossas falhas, pelo que fazemos, pensamos ou falamos que não é do teu agrado. Te pedir também, Senhor, para que o Senhor nos perdoe pela nossa falta de fé, pelas nossas dúvidas, nesses momentos de tanta angústia, Pai. Às vezes acontece, Senhor. Mas ainda bem que o Senhor é um Deus bom e misericordioso e que o Senhor está sempre nos ajudando, Pai. Que o Senhor está sempre nos pegando quando a gente se desvia do caminho e nos colocando de volta nos trilhos certos, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor. Pai, queremos colocar em tuas mãos os pedidos que estão sendo feitos, pelos irmãos que estão nos assistindo, que estão comentando aqui, pelos irmãos que eventualmente não puderem comentar, mas que estão em suas casas, estão passando por alguma coisa, Pai. Toma em tuas mãos esses pedidos, Senhor. Toma em tuas mãos cada um deles, Senhor. Seja relacionado à saúde, Pai, à ajuda financeira, Senhor. Esse é um tempo muito complicado, Pai. Mas é um tempo que a gente sabe que o Senhor não perdeu o controle. É um tempo em que a tua igreja está viva, Senhor. É um tempo que a tua igreja está trabalhando, Senhor. Então, Pai, toma em tuas mãos os nossos pedidos, Pai. As nossas ações de graça também, pelo que o Senhor tem feito. Recebe, Pai, e nos responde, Senhor. Acalma os nossos corações. Nos ajuda a passar por tudo isso, Senhor, e a louvar o teu nome no final de todas as coisas, ó Deus. Muito obrigado por tudo isto, Pai. É o que eu te agradeço e te peço, abençoa a reflexão de hoje, que nós possamos nos sentir tocados por ti e confortados. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre uma reflexão que está no livro de 1 Samuel. E o livro de Samuel, né, tanto o primeiro quanto o segundo, eles tratam um pouco sobre a história de Israel. Não, eles tratam só sobre a história de Israel em volta de 3 personagens. O profeta Samuel, que foi o último grande juiz de Israel, o rei Saul e o rei Davi. E esse é um tempo de transição para Israel. Israel vai sair da troca de um governo dos juízes e vai passar para o governo de reis. E isso, a sociedade já está bastante corrompida. Você tem um profeta que já está muito idoso, que é o profeta Eli. Ele já está bastante idoso. Os seus filhos, que também trabalham para Deus, estão numa situação de moralidade muito grande. A sociedade está num momento muito ruim, espiritualmente falando. A poligamia voltou. Enfim, e é nesse contexto que esse livro vai estar se passando. Só que eu não quero falar com vocês sobre esses 3 personagens. Eu quero falar sobre uma que foi necessária para que Samuel viesse a existir. Quero conversar com vocês um pouco sobre a vida de Ana e sobre as lições que nós podemos tirar da vida dessa mulher.
ok? Então, eu vou ler com vocês o capítulo 1 e o capítulo 2 e a gente vai conversar um pouco, ok? No capítulo 1 diz assim, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, ok? Havia um homem da tribo de Efraim, chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, e trineto de Zuf. Eucana tinha 2 mulheres, olha só, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofne e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que Ana tivesse filhos. E isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia, seu marido, Eucana, lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado em sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou, aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e lhe fez esta promessa: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida, e nunca cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: Vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda a sua petição. Que o Senhor pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. A gente pode pensar um pouco sobre a vida de Ana. E uma das lições que eu tirei da vida dela é que Deus é soberano e controla até aquilo que não temos. Ana tinha um marido que a amava, e a amava mais do que a outra. Ana era querida pelo seu marido. Ana provavelmente ganhava mais roupas, tinha uma vida basicamente tranquila. E eu fiquei pensando sobre quantas coisas a gente... E apesar de tudo, apesar de Ana ter todas essas coisas, ela não estava satisfeita. Faltava alguma coisa para ela. E aí eu fiquei pensando, quantas coisas que nós temos e a gente não valoriza, e quantas a gente não tem e quer ter. E esse nosso desejo de querer ter essas coisas acaba nos tirando a paz. Acaba nos fazendo entrar em discussões e em questionamentos que são vazios, sabe? Mas a gente tá ali porque a gente não tem aquilo. E nós nos esquecemos de que Deus é soberano e controla até aquilo que a gente não tem. Deus controla todas as coisas do mundo. E as nossas vidas, elas não são acasos do destino. O que acontece conosco não é acaso do destino. Ele é um Deus que preparou antes da fundação do mundo tudo o que iria acontecer. Nosso Deus, ele é um Deus que não trabalha com acasos. E isso me fez pensar um pouco sobre a vida dela. Ana tinha muitas coisas, mas tinha uma coisa que ela queria mais do que tudo. E ela não
aceitava não ter aquilo. E eu entendo um pouco esse desejo de Ana. Ainda mais naquela época, a época que uma mulher que não podia conceber era vista como sem valor pela sociedade. Ela não era vista de uma maneira... Ela não era benquista, sabe? Era como se Deus não gostasse dela porque ela não pode ter filhos. Mas Ana tinha um marido que a amava muito. Ana tinha uma propriedade. Ana ia todos os anos ao templo, oferecia sacrifícios. Ana ganhava 2 vezes mais sacrifícios do marido. Mas mesmo assim, não era fácil. Ana desejava profundamente alguma coisa, mas ela não tinha essa coisa. E a leitura continua, o texto continua mostrando que esse desejo de Ana, que era coisa tão sensível para ela, era sabido por todos e era sabido por Penina. E ela ganhava agora uma inimiga. Ela tinha que dividir o marido dela, não era só dela, era dela e da Penina também. Apesar do marido deixar bem claro que ela era a favorita, ela podia se vingar de Penina, mas não. E isso me leva a uma segunda reflexão. Não guarde mágoas, apresente-as ao Senhor. Ana, ela se derramava perante o Senhor. O texto fala que ela chegou um momento na vida dela que ela não tinha palavras para expressar a oração dela. A dor estava tão forte que Ana só conseguia gemer. Ana mexia os lábios e não saía nada da boca dela. Ana, ela ouviu o veneno 2 vezes. Ela ouviu o veneno em casa da Penina e ela ouviu o veneno do sacerdote. Ela ouviu o veneno do homem de Deus. E mesmo assim, de alguma maneira, Ana não guardou isso. Ana levou isso para o Senhor e Ana se derramou na presença de Deus. Isso é muito bonito. E Deus acabou usando o próprio profeta que olhou para a aparência e não para o interior. Deus usou o profeta Eli para abençoar Ana. E é muito interessante essa forma como Deus tratou Ana. Deus permitiu que Ana passasse por aquilo tudo para que no momento certo ela tivesse filho. Deus, ele é soberano e controla aquilo que temos e não temos. Não guarde mágoas, apresente-as ao Senhor. Ana não podia ter filhos, não porque ela tinha uma doença, ou porque seu marido era infértil. Na verdade, seu marido já tinha filhos com Penina. Ana não podia ter filhos por uma simples razão, e essa razão é mencionada algumas vezes no texto. Versículo 6. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Quem não permitia que ela tivesse filhos era o próprio Deus. O próprio Deus, algumas vezes nas nossas vidas, vai fazer com que nós passemos por situações difíceis. O próprio Deus vai usar essas situações para de alguma maneira nos melhorar. O texto segue adiante e mostra como Ana orou, como Ana se despedaçou na presença do Senhor, buscando aquilo que ela tanto queria e que de alguma maneira talvez fosse completá-la, torná-la uma mulher mais feliz, mais completa. E a gente chega a um ponto que é muito interessante. Ana ora, Ana se derrama na presença do Senhor. O profeta Eli olha para Ana, solta aquele veneno. Ana, você tá bêbada? Que você tem que parar de beber. E Ana, em vez de guardar essa mágoa, não. Ana apresenta a Deus e fala, não tô bêbada. Eu sou uma mulher amargurada, eu sou uma mulher muito infeliz. Eu estou aqui porque eu acredito em Deus. Eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Eu sou uma pessoa infeliz e sofredora. Ana reconhece quem ela é, Ana reconhece. E Deus usa o profeta e fala, olha, vá em paz então, que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E Ana vai. E nesse momento, Ana recebe uma cura. Lembra que ela era uma mulher infeliz e sofredora? No verso 18, ela agradece o profeta, agradece a Deus e fala que o Senhor pense bem de mim, que o Senhor ache graça em mim. E sai, come alguma coisa e seu semblante já não estava mais triste.
Ana, aquela mulher sofredora, aquela mulher triste, depois de uma palavra recebida com fé, agora encontra cura para sua mente. E ela já estava feliz. E ela foi embora. E o texto continua. Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor, e voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua esposa Ana, e o Senhor respondeu à oração dela. Ana teve a cura para sua mente, para os seus sentimentos, no templo e em sua casa, com a sua família. Ana teve a cura para o seu corpo. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho. Essa palavra resume muito do que todo esse texto está tratando. Esse texto me mostra muito claramente como que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. No tempo certo, Ana teve um filho. Aquele sofrimento, aquele desespero que ela passou, não importavam, porque havia um tempo para que ela tivesse o seu filho. Ela pôs o nome nele de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus. E aí Eucana volta com a sua família no ano seguinte para oferecer sacrifício, um sacrifício especial agora, porque agora ele é pai de um filho da sua esposa mais amada. E Eucana fica e fala: olha, assim que o menino for desmamado, eu levo ele para o santuário para que ele fique lá não uma semana, não 2 meses, a vida toda. Ana decidiu consagrar o filho dela a Deus para que ele fosse um nazireu, ou seja, não tem volta, é a vida inteira dele servindo a Deus. E a gente chega num terceiro ponto, que eu acho assim, fenomenal. Como que uma mãe consegue dar seu filho, o seu primeiro filho, o seu filho mais sonhado, o seu filho fruto de uma vida inteira de tristezas e de angústias? Eu não sei. E esse ponto me fez pensar muito. Pensa você aí em casa, você que é mãe, pai. Você teria coragem de entregar seu filho para um desconhecido, mesmo que fosse homem de Deus? Entregar o seu filho, o seu único filho, para um desconhecido? Eu não sei. Eu tenho uma irmã, que é o mais próximo que eu tenho de filho. E é um amor tão grande, assim, que é difícil ficar longe por uma semana, imagina a vida toda. E é aí que eu fui contestado por Deus. Ana só foi capaz de fazer isso porque Ana encontrou o verdadeiro contentamento dela. Ana percebeu que o contentamento dela não viria do filho. O contentamento dela viria de Deus. E isso me chocou de uma maneira muito boa. Ana só foi capaz de entregar o filho dela para Deus, primeiro porque ela encontrou a sua alegria. Ela percebeu que a alegria dela não viria do filho, não viria do marido. E é muito interessante pensar nisso. Quantas vezes a gente coloca as nossas expectativas nas pessoas? Maridos vão decepcionar esposas. Esposas vão decepcionar maridos. Pais vão decepcionar filhos. Filhos vão decepcionar pais. A sua viagem que você tanto sonha pode ser um fiasco, pode te decepcionar. Aquele aparelho que você tanto quer comprar pode quebrar e pode te decepcionar. A gente não deve colocar as nossas esperanças em coisas materiais. E Ana percebeu isso. A alegria de Ana não dependeria do filho que ela teve. A alegria de Ana era Deus. O contentamento dela estava em Deus. E por isso Ana foi capaz de entregar o filho dela de volta para Deus. O bem mais precioso que ela tinha, ela entregou de volta para Deus. E ela foi feliz pelo resto da vida dela, porque ela encontrou contentamento em Deus. E a gente chega sobre o capítulo... A gente chega no capítulo 2, que é onde Ana faz uma das orações que eu particularmente acho uma das mais bonitas de toda a Bíblia. E é uma oração muito bonita que fala de contrastes. Ela está sempre contrastando o rico com o pobre.
o rico com o pobre, o grande com o pequeno, dar à luz com o ser estéril. E essa oração dela só revela, na verdade, a verdade que ela descobriu. Ela descobriu que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Ele já sabia disso, ele já planejou isso antes que o mundo existisse, sabe? Nós servimos ao Deus que criou os céus e a terra e tudo que há nele. E quando nós nos esquecemos dessa verdade, nós deixamos no nosso coração espaço para toda série de dúvidas. E qualquer coisa que a gente passa parece muito mais difícil do que ela realmente é. Quando se tem a certeza de que é Deus que está no controle, quando se tem a certeza de que venha o que vier, você vai estar com Ele, você vai estar seguro com Ele, então tudo parece mais fácil, tudo parece mais suportável. E eu imagino que os grandes homens de Deus, os nossos apóstolos, eles precisavam estar munidos disso, porque morreram de mortes horríveis, perseguidos, cortados a cabeça, crucificados. E como suportar tudo isso? Tendo a certeza de que a sua alegria não depende de nada dessa terra, mas depende de Deus. Essa é a forma de nós conseguirmos nos manter sãos e venha o que vier. Deus não disse que nós não passaríamos por aflições, mas Ele prometeu estar conosco para que a gente caminhe por ela de uma maneira em paz. Então eu vou ler para vocês agora a oração de Ana, agradecendo a Deus. Ela faz essa oração depois que ela entrega a criança a Deus e ela dedica o único filho dela até aquele momento a Deus. Ela orou assim: O Senhor Deus encheu meu coração de alegria por causa do que Ele fez. Eu ando de cabeça erguida. Estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor, não existe outro Deus além dele. E não há nenhum protetor como o nosso Deus. Não fiquem contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é o Deus que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornaram fortes. Os que antes estavam fartos agora se empregam para ganhar comida, mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos deu à luz a 7 filhos, mas a que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. É Ele que manda a pessoa e a faz voltar de lá. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. Rebaixa uns e levanta outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Os alicerces da terra são do Senhor. Ele construiu o mundo sobre eles. Ele protege a vida dos que são fiéis a Ele, mas deixa que os maus se despedacem na escuridão. Pois ninguém vence pela sua própria força. Ninguém vence pela sua própria força. Os inimigos de Deus, o Senhor, serão destruídos. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará o mundo inteiro. Ele dará poder ao seu rei e dará vitória ao rei que ele escolheu. Então Eucana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino Samuel ficou em Siló, no serviço de Deus, o Senhor, como ajudante do sacerdote Eli. Olha que oração maravilhosa! E essa oração, na verdade, ela só revela o que Ana descobriu, ela só revela a verdade maravilhosa e a certeza grandiosa que Ana descobriu. Ana descobriu que Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre o que ela tem e sobre o que ela não tem. É Deus quem determina a hora de nós recebermos alguma coisa e a hora dessa coisa ir embora. E Ana descobriu muito mais. Ana descobriu que nada que ela possa ter aqui na terra vai alegrá-la, a não ser o Senhor. E esse é o tema da mensagem de hoje: contentamento no Senhor. O menino ficou em Siló e foi um grande homem de Deus. Aliás, ele foi um homem de Deus e para Deus, a serviço de Deus. E Ana achou alegria para a sua vida inteira, porque ela encontrou contentamento no Senhor. Então que nessa noite todos nós possamos
reverter um pouco o nosso foco e achar alegria em Deus e pensar sobre todas essas coisas. A vida de Ana levou apenas 2 capítulos da Bíblia, mas nos traz uma verdade fundamental que transcende toda a Bíblia. Deus é soberano sobre todas as coisas. E a nossa alegria, a nossa expectativa deve estar nele, ou nós vamos nos decepcionar. Então, que hoje você possa ser levado a depositar toda a sua alegria e também toda a sua dor, todo o seu fardo nele, porque ele, somente ele é capaz de te dar alegria, certeza e paz que excede todo o conhecimento. Então, é isso que eu tinha preparado para hoje e que o Senhor nos abençoe. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo um link para uma música, para um hino, para um louvor maravilhoso, e eu quero que durante esse momento que você vai ouvir esse louvor, você pense em tudo que Deus já fez por você até aqui. E que você, assim como Ana, se tiver vontade, chore e coloque seu coração para Ele. Ok? Também pode ser que fique por aqui na descrição, aqui no vídeo. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor há de fazer. Nesse momento, Pai, eu quero te agradecer e pedir para que o Senhor, assim como ensinou a Ana, nos ensine a achar contentamento em Ti, a depositar as nossas esperanças em Ti e a entender que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, ó Pai. Que em nome do Teu Filho amado que morreu na cruz, a certeza da nossa salvação esteja pulsânime dentro de nós e que, apesar das nossas adversidades, apesar de tudo que nós vamos passar, essa certeza nos dê paz e nos dê confiança para seguir com todas as coisas que vierem a nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez. Que nós nunca possamos nos esquecer disso. Traz à memória aquilo que pode nos dar esperança. Toma os teus filhos, toma os pedidos dos teus filhos, Pai. Toma o nosso pastor Rogério, abençoa a sua família. Dá a ele visão e sabedoria, Senhor. Dá a ele descanso e paz também, Senhor, no meio de toda essa correria. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa a Igreja Batista da Freguesia. Renova, revigora, Senhor. Sopra sobre nós o teu avivamento. Em nome de Jesus é o que eu te peço. E eu já te agradeço. Amém. Obrigado e que Deus nos abençoe. Olá, queridos da Igreja Batista da Freguesia. Que bom que hoje os jovens estão tendo uma participação no Oração e Ação. E eu quero ler um versículo para eles que está em 1 Crônicas 28, 20, que diz o seguinte: Disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso, faze a obra, não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. É uma palavra de um homem maduro, Davi, para o jovem Salomão. Que essa seja a palavra para vocês. Vamos orar? Deus de amor, muito obrigado pela vida dos jovens da nossa igreja, Senhor, dos jovens de todas as igrejas. Eles são, Senhor, aqueles que têm a força para esse tempo. Abençoa, Senhor, cuida deles. Que nós possamos vê-los, Senhor, fiéis a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amanhã teremos oração e ação Kids, às 19h30. Até lá.